Boa noite, irmãos. Quero compartilhar uma palavra do Senhor para a vida de todos nós. E o que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler o capítulo todo. Quem tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, depois confirma isso que eu estou lendo na sua versão, para ter certeza de que é a palavra de Deus. E diz assim no título da minha Bíblia, que é uma Bíblia pentecostal, não é? Bíblia de estudo pentecostal. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois, 22.000, de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa a Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas e os instrumentos de música do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor. Porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, todo Israel estava de pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim naquele tempo celebrou Salomão a festa de 7 dias, e todo Israel, com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E ao 8º dia celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no 23º dia do 7º mês, o rei deixou ir o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao povo de Israel. Versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu na noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus mandamentos e os meus juízos, também confirmarei o teu trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine Israel. Porém, se vós os desviardes e deixardes os estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servides a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então eu arrancarei da minha terra que lhe dei, e lançarei da minha presença a esta casa que congreguei a meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre as gentes. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Irmãos, com essa palavra eu quero compartilhar aquilo que está no meu coração. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O povo de Israel, obstinado e desobediente, pediu para que fosse dado um rei que eles pudessem andar junto, um rei visível, um rei de carne, um rei de osso, um rei que eles pudessem vê-lo
e que juntamente com eles pudessem servir a Deus e caminhar junto na presença do Senhor. O que acontece é que não era essa a vontade do Senhor. A vontade do Senhor era que o próprio Deus fosse o rei de Israel. Mas o povo obstinado queria para si um rei de carne e osso. E Deus permitiu que eles levantassem a Saul. E Saul foi tudo aquilo que a Bíblia diz que ele foi. Alguém que não conseguiu tirar proveito da sua posição e atender a expectativa do que Deus esperava que ele fosse como rei de Israel e conduzisse a nação à santidade e a servir com fidelidade. No entanto, Deus, sabendo que o povo desejava para si um rei de carne e osso, tomou para si um rei segundo seu coração. Esse foi Davi, homem valente, homem de guerra, homem que livrou o povo de Israel de diversas situações. Davi foi um homem como eu, como você, que infelizmente também em alguns momentos da sua vida pecou. Só que a Bíblia deixa claro que ele era um homem segundo o coração de Deus, e quando ele percebeu que estava desviado da presença do Deus Altíssimo, rapidamente ele se arrependeu, se converteu dos seus maus caminhos e buscou a face do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que abandona o pecado, aquele que deixa o pecado, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Isso é o que a gente aprende de maior valor com Davi, um homem rápido em reconhecer seus erros, suas falhas, e buscar a presença de Deus, e buscar a misericórdia do Senhor. E o Senhor, como Ele é benevolente, a sua misericórdia dura para sempre. E Ele é rei, Ele é Deus, Ele é bom, Ele é soberano, mas é misericordioso. Apesar de justo, Ele é misericordioso. Aquele que confessa e deixa, Ele faz sobre ele misericórdia. Davi era esse homem e ensinou isso para nós. Davi ensinou isso para Salomão. Deus não permitiu que Davi construísse para ele uma casa, para Deus uma casa. Para ele sim, ele construiu um palácio para si, mas não construiu o templo a Deus o quanto ele tanto desejava. Deus disse que as mãos deles estavam sujas de sangue e que ele permitiria que seu filho Salomão edificasse para Deus um templo, edificasse para Deus uma casa. E quando Salomão assim o fez, Davi, estando lá presente, ele teve a oportunidade de ver a glória do Senhor habitar naquele templo. E Salomão conseguiu ser próspero em tudo aquilo que ele propôs no seu coração para a edificação da casa do Senhor. Naquela noite a qual a Bíblia destaca, Deus visitou a Salomão e Salomão ouviu do Senhor que aquele seria um lugar onde ele ouviria as suas orações, onde os seus olhos estariam atentos, se tão somente Salomão não se desviasse, não se inclinasse a outros deuses, não buscasse coisas que não fossem agradáveis aos olhos do Senhor. Irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês acerca dessa palavra não é sobre a questão de nós termos a necessidade de nos humilharmos diante de Deus e buscarmos a sua face. Isso eu já tenho ouvido falar nesse último tempo, nessa última hora da igreja, mediante a esse surto de coronavírus, onde muitos países entraram em quarentena. Aqui no estado de São Paulo foi declarado quarentena, embora na cidade de Jundiaí foi declarado estado de emergência. São Paulo, o governador Dória declarou quarentena. Então muitos países estão em quarentena, estão restritos, sem poderem se locomover, estão em lockdown, para que essa peste não tenha poder de propagação. E eu tenho ouvido muitos homens de Deus dizerem que é tempo de nos humilharmos, que é tempo de buscarmos a face do Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados para que o Senhor sare a terra. No entanto, irmãos, o foco do que eu quero compartilhar está no caso onde Davi tentou edificar uma casa para Deus e Deus não permitiu, mas permitiu a Salomão. E para Salomão ele disse: os meus olhos estão atentos a esse lugar, os meus ouvidos estão atentos a esse lugar. Nós sabemos que o templo de Salomão foi destruído. Sabemos que o templo foi reedificado e que inclusive nos tempos de Jesus o templo foi reformado por Herodes. E esse templo a qual o judeu tinha sobre si a incumbência de cultuar a Deus, Jesus disse que ele seria destruído e foi. O general Tito, romano, 70 anos depois do nascimento de Cristo, destruiu ao templo em Jerusalém e ocorreu a diáspora, que foi a dispersão dos judeus por todo o mundo. Porque já estava descrito nessa palavra que nós cremos na Bíblia, que o templo dos judeus seria destruído, porque inaugurou-se um tempo sobre a face da terra com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, aonde não há necessidade mais de templos físicos
templos feitos por mãos de homens, para nós adorarmos a Deus. Eu creio que Deus, em sua infinita misericórdia e na sua multiforma da sua graça de agir, permitiu que a Igreja do Senhor Jesus se reunisse ao redor do planeta, até mesmo dentro de templos, em denominações, em ministérios, em casas que foram erigidas para receber o povo de Deus. Só que nessas casas, nesses templos, nesses ministérios, lá necessariamente não quer dizer que seja a Igreja de Deus. Nesses lugares está a Igreja de Deus, quando ali está reunido um ou dois no nome do nosso Senhor Jesus, onde Jesus Cristo é o cabeça, e todos nós que cremos nessa obra de Cristo, enviado por Deus Pai para a terra, Jesus como homem, nascido de mulher, criado nessa terra, vivido nessa terra, sem pecado algum, morto de forma de cruz para nos livrar de todo o mal. Aquele que crê nesse Cristo que, depois de morto, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está com o nosso Pai e enviou o seu Espírito para dirigir a sua igreja, sendo ele o cabeça, a igreja o corpo e o Espírito Santo a direção. Todo aquele que crê é a igreja. Todo aquele que crê é a igreja. E eu percebo que Deus fez questão de deixar isso muito claro, que a igreja não é templo, quando ele permitiu que através desse vírus, através dessa pandemia, nós fôssemos impedidos de nos congregarmos em edificações, para que nós tivéssemos a oportunidade de redescobrir na palavra de Deus aquilo que era o desejo do Senhor quando ele instituiu a igreja lá no tempo da igreja primitiva, quando ele enviou os apóstolos a Jerusalém, a Judéia, Samaria e aos confins da terra, pregando e batizando em nome do Senhor Jesus, e todos aqueles que crescem e fossem batizados seriam salvos. E aí a gente vê nos relatos de Paulo, como ele manda as cartas para Priscila e Áquila, que aonde estava lá um povo reunido, ali era uma igreja. E aí Paulo deixa registrado nesse episódio de Priscila e Áquila a igreja que estava em sua casa. Então eu percebo que existia uma reunião maior, existia um lugar maior, como o cenáculo, por exemplo, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, existia esse cenáculo. Esse cenáculo é uma figura importante para os dias de hoje, mas hoje, especialmente hoje, que nós estamos impedidos de estarmos nos cenáculos. Hoje a nossa casa é a igreja do Senhor. Hoje a nossa família é a igreja do Senhor. Hoje a gente tem a oportunidade de compartilhar o pão em casa, compartilhar a palavra em casa, compartilhar da nossa comunhão com Deus em casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, em meio à nossa parentela, para que a gente possa viver essa verdade de que a igreja somos nós. A igreja somos todos esses que creem no Senhor, hoje, conectados pelo Espírito Santo de Deus, mas separados em cada lar, em cada casa, uma centelha, uma luz que brilhará em meio às trevas. Existe um povo afastado do Senhor, que está perecendo, porque não encontra esperança, porque não acha uma palavra de esperança. E essa palavra esteve por muito tempo na boca dos crentes, mas nesse tempo onde muitos crentes deixaram de servir ao Deus Altíssimo e se deixaram levar por modas, por preceitos humanos, por condições impostas, por coisas que são até pertinentes, mas que não são verdadeiramente princípios bíblicos, para cumprirem com projetos, para cumprirem com agendas, para cumprirem com movimentos delegados por homens através de inúmeros ministérios afora. Essas pessoas que estão de fora, olhando aqueles que se intitulavam igreja, eles esperavam dessa igreja uma voz profética, um tempo de esperança, uma direção clara, um mover da parte do Senhor. Mas agora, quando os templos se fecharam, a impressão que eu tenho é de que esse povo que não conhece a Jesus olha para o mundo que nós vivemos e encontra o mundo em trevas. O desejo do meu coração é de que você acenda uma vela na sua casa. Isso não tem a ver com catolicismo, isso não tem a ver com paganismo, isso não tem a ver com nada. Isso tem a ver com uma vela que mostra esperança, para que alguém veja e saiba, ali tem alguém que tem uma luz.
Hoje você não pode ser carta viva do nosso Deus para sair nas ruas, para que as pessoas te leiam. Hoje você não pode ser embaixador de Cristo no mundo lá fora, para que as pessoas te vejam. Hoje você pode usar símbolos que demonstrem a sua fé. Se você tiver a oportunidade de estar com alguém, com toda a restrição, com toda a prudência, orientada pela OMS, você deve fazê-lo. Mas você que está dentro do seu lar, o que você pode fazer? Acenda uma vela na sua casa, na sua janela, com muito cuidado para não pôr fogo na sua casa, é óbvio, mas para que as pessoas possam ver que ali tem uma luz de esperança. Usa essa ferramenta que Deus te deu, chamada telefone celular, computador, tablet, para enviar uma foto dessa vela acesa para os seus familiares e coloca um texto, uma mensagem dizendo que você é luz para esse mundo tenebroso, que Jesus implantou dentro de você uma luz, para que você, sendo igreja na sua casa, propague essa luz através desses meios cibernéticos e leve esperança para as pessoas. Mande mensagens de encorajamento para aqueles que não podem se restringir no seio da sua família, dentro das suas casas, mas que têm que enfrentar essa crise cara a cara, como os médicos, como os bombeiros, como os policiais, como os atendentes de postos e lugares que não vão fechar. Eu trabalho numa loja, trabalho num comércio, a qual estamos aguardando a decisão se irá fechar permanentemente ou não, se iremos fazer trabalho de entrega ou não, mas o caso é que houve um decreto para que todos os comércios fossem fechados, com a exceção daqueles que vão atender a comunidade abastecendo com água, com medicamento, com alimento. Essas pessoas que estão trabalhando lá, elas estão expostas. Mande uma mensagem de encorajamento para ela, coloque o nome delas na sua oração, pergunte para ela como é o seu nome e diga que você, quando voltar para sua casa, vai convidar a sua família e você vai interceder por aquele nome daquela pessoa que te atendeu, aquele caixa de supermercado, aquele atendente de balcão de farmácia. Você pode fazer a diferença porque você é a igreja do Senhor Jesus. Separa a sua família nessa hora. Consagra a tua casa a Deus. Proclama um tempo de jejum e de intercessão onde você está. Invoque a presença do seu Deus na sua casa, porque a sua casa é igreja. E interceda por esse tempo onde o Senhor tem permitido esse juízo sobre a humanidade para que haja oportunidade de salvação, para que haja oportunidade de retorno, para que a humanidade volte os seus olhos a Deus, entre pelo caminho da salvação. Muito disso depende do nosso posicionamento como igreja. Eu sei que se você for fiel a Deus, os olhos do Senhor estarão voltados para a sua casa, para o seu lar. Os ouvidos do Senhor estarão atentos ao clamor que será feito aí no seu templo. O seu templo é a sua casa, o seu templo é a sua família. A sua casa é a igreja do Senhor Jesus. Faça com que as pessoas saibam que a sua casa é um lugar onde existe esperança, onde habita a glória e o poder do nosso Deus. Deus abençoe a todos e fortaleça a sua família, fortaleça a sua casa, renove a sua fé. Num tempo como esse precisamos de mais, de renovarmos a nossa fé, pedirmos todos os dias para que o Senhor lance fora de nossa vida todo o temor, para que a nossa confiança nele aumente a cada dia, porque sabemos em quem nós temos crido. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo de broquel. Quando partir, quando surgir no seu coração uma parcelinha insignificante que seja, o mínimo de dúvida, olhe, eleve seus olhos para o monte, porque é de lá que vem o seu socorro. Deus não vai nos desamparar. Ele entrará em tempo oportuno com o seu livramento. Não dará uma provação maior do que nós possamos suportar. E ainda que Ele, em meio a uma multidão de cristãos, colha alguns dos seus, é para que a gente possa desfrutar de uma presença gloriosa, verdadeira desse nosso Deus por toda a eternidade. Deus abençoe a todos, uma boa noite.